Quando você sinalizou sobre essa questão dos projetos, dessa obra que você fez da termoelétrica, e aí eu já tive a oportunidade de trabalhar em uma grande obra e a gente observa a quantidade de informações que chegam e você tem ali, talvez, especificamente, você disse que era uma multinacional americana, não é isso? Isso. Quando você tratava com eles, você tinha uma necessidade de se comunicar. Como é que foi essa adaptação? Porque os caras não vão pegar uma pessoa que está chegando para a empresa e colocar no campo. Justo. Como é que foi esse processo de adaptação para que você pudesse entender os processos da empresa e poder trabalhar e tocar esse projeto? A empresa foi praticamente uma mãe, né, nesse quesito. Me colocaram, na primeira semana, me colocaram dentro de um container, que a gente tinha os containers lá, não tinha sala ainda. E foi conversado com o meu project manager, com o meu gestor de projeto, ele, um alemão, inclusive, e o gerente do site, né, da obra toda, que era um suíço. Então, foi muito conversado. Em inglês? Em inglês, né? Cheguei logo nervoso, porque não tinha usado inglês por muito tempo na minha vida, e disse, estou um pouco enferrujado. E tem uma diferença crucial, né, que é você ter uma linguagem de inglês do cotidiano. Sim. E você técnico, chegar na hora e você ter que trazer toda uma linguagem técnica, né? Justo. Eu lembro que eu já passei uns perrengues, teve uma oportunidade que eu trabalhava numa obra e que o forno ele era montado por uma empresa americana. E esse forno, o técnico ele não tinha a menor sensibilidade em querer ter aprendido português. Eu não falo inglês. E aí ele chegava... Ficou uma briga bonita, né? Ficou interessante a comunicação. Aí eu chamei um colega, o Yuri, e fiz, Yuri, você tem um pouco mais de experiência nessa parte linguística, toma conta aqui, passei a obra para ele e peguei uma obra dele e ele começou esse trabalho. Mas como é que você geria? Você tinha Por sorte suíço... não foi em espanhol com o Yuri, né? É melhor. Yuri não está muito apto. Agora já está, né? Mas no começo ele teve dificuldade. Você tem um suíço, um alemão e outras nacionalidades. Filipino, malasiano, libanês, iraniano. Meu Jesus. Americano, inglês, tinha de tudo que era lugar do mundo. E como foi essa experiência aí? Então, a primeira coisa que eles fizeram, inclusive para dar uma reconfortada assim, né? Dar uma acalmada na gente, porque éramos 3 daqui de Aracaju, eu, o Matheus e o Marcel. Então, a primeira coisa que eles fizeram foi, tenham calma, inglês aqui não é língua mãe de ninguém, né? Um alemão e um suíço e 3 aracajuanos. Então, inglês não é a língua mãe de ninguém, a única coisa que a gente quer, se não entender, pergunta. Agora, não sai daqui sem entender. A gente discute, vê um jeito certinho de entender. Então, isso já deu aquela acalmada na gente, né? E disse, não, os caras estão abraçando a gente, né? Aí, estão bastante receptivos. Então, a gente não vai ter problema com isso. E realmente foi assim. E logo depois dessa primeira semana, eu passei uma semana em São Paulo. Eu fui para lá, fui conhecer os 2 projetistas da obra, que era um suíço e um iraniano. E ainda tinha um amigo nosso que foi lá também, que era o libanês, que ele foi ajudar a fazer compras em relação às esperas das lajes que iam ser para a chegada dos equipamentos nas empresas lá de São Paulo. A gente ia fazer uma verificação, ele ia ver se a qualidade dos equipamentos que eles iriam fornecer estava de acordo com o que era esperado. Então, assim, passei essa semana lá em São Paulo estudando o projeto, entendendo o que é que a norma de lá da Europa pedia para a gente fazer o que eles chamam de tropicalização, trazer para cá e entender qual que melhor que se adapta com a norma daqui. Entendi. Então, mesmo antes de iniciar o projeto de construção, você foi apresentado aos projetos. Sim, e aos projetistas. Né? E aos projetistas. Eles explicavam tudo como queriam, inclusive os ferros de espera, a gente não quer que fique com as pontas para cima, tem que ficar dobrado para baixo, para não ter problema de acidente. Eles estavam preocupados com tudo, porque eles já devem ter passado por um bocado de coisa. Né? Entendi. Como é uma recorrência dessas empresas, assim, eles tendem a trazer esse aprendizado, né? E quando você pega um projeto que já está amadurecido, ele já traz toda essa experiência, né? Justo. Como é que você consegue fazer um comparativo? Eu também tive a oportunidade de trabalhar com projetos de outras nacionalidades e realmente você fica um pouco... embora a NBR seja muito consolidada vamos assim dizer, né? E exatamente é muito tecnicamente
tem uma qualidade técnica muito boa, Isso. mas você observa a quantidade de detalhes que você tem nesses projetos, né? E como é que ficava essa questão de leitura, né? Como é que você lê um projeto com tanta informação? Eu e os outros dois engenheiros daqui de Aracaju, a gente verificava, ó, no Brasil eles detalham mais isso, já na Europa eles detalham mais aquilo, mas realmente era um nível quase que impecável de detalhes que tinha nos projetos de deles. exigência de precisão, né? Nossa Senhora. Você tratar de equipamentos bem precisos, né? Para você ter noção, tem as fundações, as grandes fundações lá, que são superestruturas, que essas esperas que a gente foi verificar lá em São Paulo, elas não poderiam ter um desvio de 0,5 centímetro. Então, era uma coisa absurda pelo volume de concreto, a quantidade de aço que se tinha. Então, era uma coisa que... É você falando aí, eu imaginando a concretagem, aquelas esperas ali, todas fixas, travadas, para evitar que aquele volume de concreto faça qualquer movimento na base com o intuito de mexer. E você tem que conferir antes de endurecer o concreto, né? Tem que, porque senão a gente vai ter que puxar com macaco hidráulico, alguma coisa assim do topografia tipo. Em cima, né? Topografia o tempo todo, muito concreto rolando e o topógrafo lá em cima da laje, lá esperando o resultado sair, né? E a gente esperando depois ver esse comparativo, né? Que é coisa que poderia dar um problema muito grande, porque esses equipamentos já vêm de lá da Europa ou dos Estados Unidos, a depender do equipamento que fosse, ele já vem pronto só para chegar e montar e encaixar nas esperas que já estão esperando lá. Então eram várias esperas que só era chegar para entrar no buraco da arruela do equipamento só e parafusar. Então imagine se desse plug and play, justamente. Justo.